Eu gosto muito de mecânica de deck building. E quando eu criei a ideia para o Baile da Corte, eu queria fazer um jogo que fosse simples, que tivesse só cartas, que fosse um party game, que tivesse essa mecânica de deck building e que fosse muito fácil de ensinar e que as pessoas se divertissem jogando. Aí eu pensei na mecânica de vaza e combinar as duas coisas juntas. E aí quando eu comecei a pensar como que eu ia criar esse jogo, eu fui pensar no sentimento, né? Que sentimento que eu queria que os jogadores tivessem quando eles estivessem jogando. Eu queria que eles tivessem essa sensação de ser sorrateiro, de ser manipulador e de conseguir planejar as suas ações. E aí, com isso, eu cheguei num tema, que foi o tema do baile. Né? Todo o jogo acontece num baile da corte, onde as famílias estão ali tramando para conseguir ser mais influente umas que as outras. Fazendo cartinhas com personagens e números de 0 a 9, né? Com personagens desse contexto medieval e tal. E fiz uma versão do jogo bem rápida usando Dextros. Eu podia ter feito até a lápis mesmo, né? Criei 10 cartas de 0 a 9 e comecei a inventar alguns poderes. Primeiramente para testar, eu não queria que o 9 tivesse a vitória garantida, então eu fiz que o 0, dependendo de algumas condições, passava a valer 10. E aí fui fazendo essa brincadeira de algumas cartas terem poderes sobre as outras. À medida que eu fui fazendo alguns testes com os meus amigos aqui em casa, o jogo foi se transformando. Hoje cada jogador controla uma família diferente, né? Aqui são as costas das cartas, mas as cartas na frente são todas iguais. Então eu queria nessa experiência de o jogador estar num baile da corte tramando contra os outros jogadores para tentar disputar por influência. E eu queria fazer essa brincadeira, né, com as castas, com os personagens desse contexto todo de corte medieval. Então eu criei as duas áreas de jogo ali, a área do baile, que é onde acontece a vaza, e a área da varanda, onde a gente usa um poder que vai afetar o resultado da vaza. E a varanda faz o jogo dar uma sacudida, porque a gente joga uma carta alta no baile achando que vai vencer, e a carta na varanda, a carta que a gente ou que os outros jogadores jogaram na varanda, pode alterar todo o resultado do baile, assim, de uma maneira que a gente consegue mais ou menos prever. Então eu sei que se o jogador jogou uma carta no baile, eu sei, mas depois que eu conheço as cartas, eu sei mais ou menos quais são as opções que ele pode tentar fazer ali para tentar vencer. E com isso a gente consegue construir algumas estratégias. E agora eu preciso testar esse jogo. Né? Eu já testei com os meus amigos aqui, com os meus amigos está rodando bem, mas eu preciso testar com pessoas diferentes. E para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Se vocês tiverem interesse em conhecer o jogo, entre em contato comigo, comenta aqui embaixo eu quero, reage com um coraçãozinho, com um foguinho, sei lá, para a gente marcar um horário, um playtest, para vocês conhecerem o jogo e para eu ter o feedback de vocês também sobre como o jogo está funcionando. Fico aguardando vocês. Beijo.